Oi, oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Ai, deixa eu fechar a porta aqui, só pra não ficar vazando. E aí, gente, tudo bem? Como estamos? Bom, gente, entramos no último mês do ano. Hoje é dia 1º de dezembro que eu tô gravando. E eu vim trazer aqui o fechamento de novembro. Como que eu fechei novembro? Quais foram os ativos que eu escolhi? O que que eu fiz? O que que eu vendi? O que que eu comprei? É, quais foram as novidades que aconteceram, quanto eu recebi de proventos, tudo a gente vai ver aqui nesse vídeo sobre novembro. Tô gravando em dezembro, mas é sobre novembro, tá? E uma novidade que eu tava ansioso é essa. Batemos a primeira meta, a meta do canal, a meta pessoal, e acho que isso é um marco muito importante pra mim. Eu sei que R$ 10.000 não é muita coisa pra muita gente, mas pra mim é muita coisa. Eu sei que pra muita gente também é. Acho que é um marco bem importante onde a gente olha e fala: caraca, agora eu consigo dar uma entrada. Se eu quiser dar uma entrada numa moto, eu dou. Se eu quiser dar uma entrada, se eu quiser comprar uma bike elétrica, eu compro. Agora eu tenho dinheiro. Se eu quiser, enfim, R$ 10.000 é um marco, gente. É claro que eu não vou dar entrada em nada, porque aqui a gente está construindo uma coisa muito focada em independência financeira, em realmente alcançar aí um lugar onde a gente não dependa do INSS. Então, o dinheiro que está entrando aqui é longo prazo, tá? Mas não só chegamos aos 10.000, mas superamos, porque o que eu tenho investido hoje é 13.922. Então, assim, bem maior do que eu vinha aportando, né? E aí, enfim, estamos em novembro. Em novembro temos 13º, graças a Deus, quem é CLT. Então, eu sou CLT, eu tive esse benefício. E aqui eu consegui aportar do que eu normalmente aportava, né, nos meses. E então, consegui aí superar a minha primeira meta, a nossa primeira meta aqui do canal, tá? Que é R$ 10.000. E aqui, gente, eu já me empolguei, já coloquei várias outras metas aqui, meta de 26, enfim. A minha meta de 26, já falando do que eu quero pro ano que vem, né? Eu quero atingir 30 mil. Essa vai ser a minha meta do ano que vem, tá? Alcançar aqui os R$ 30.000 investidos. Tem uma expectativa aqui de agosto de 26 eu atingir essa meta, ou seja, atingir bem antes do que eu tinha como previsto. Talvez eu tenha que realinhar aqui essas metas, tá? Porque eu tinha uma expectativa. Como esse mês eu consegui aportar muita coisa, acabaram que todo o meu planejamento de 26 eu acho que eu vou conseguir fechar antes. Eu acabei colocando aqui uma meta de 20 mil aqui também, né? Já porque já alcançamos 10, então por que não colocar aqui uma de 20 para a gente poder já ir tendo um termômetro de em que momento eu vou conseguir. Então aqui a expectativa é que eu consiga em março, mas eu acho que talvez em janeiro, fevereiro eu consiga. Não sei. Minha ideia também é me esforçar para poder colocar mais, ter um aporte maior. Talvez a gente tenha remunerações variadas no meu trabalho, talvez eu consiga alguma coisa a mais. Enfim, estou contando com isso, né? E vamos ver. Mas estou bem esperançoso e espero conseguir aí aportar uma quantidade bacana aí nos próximos meses. E essas são as metas, gente, ó, R$ 20.000, já alcancei 69%. Os R$ 30.000 já estou quase na metade aqui, então já estou aí 50%. E aqui eu tinha colocado uma meta de proventos, tá? Que é mais para eu ter uma noção. E a minha ideia aqui é que eu queria pelo menos receber todo mês R$ 100 de dividendos. R$ 100 por mês, tá? Pingando na minha conta, que é isso. Só para eu ter uma ideia. E aqui parece que eu tô muito longe, tá? Porque aqui eles fazem uma média
uma média do ano, dos últimos 12 meses. E na verdade aqui eu já consigo ter uma ideia, então eu já tô aí, acho que mais de 50% próximo, tá? A gente vai ver, vou passar daqui a pouco. Mas é isso, galera. E primeira meta concluída. É isso. Agora vamos pro resumo do que eu fiz aqui em novembro. Bom, só para contextualizar, né? Como que tá distribuído os meus investimentos, tá? Hoje eu tenho 61% em fundos imobiliários, 14% em ação, 18% em renda fixa e aqui eu tenho 4% em fundos, tá? Esses fundos, ó, se a gente for olhar aqui desde o início, isso aqui não estava aqui. Se a gente for olhar no vídeo anterior, isso aqui não estava, não existia, tá? O que acontece? O meu trabalho, eles têm um benefício, tá? E muitas empresas têm esse mesmo benefício. Muitas empresas têm um benefício para os funcionários como se fosse uma previdência privada, tá? E o meu trabalho tem esse benefício, que é como se fosse uma previdência privada, onde todos os anos, uma vez por ano, tem empresa que faz mensalmente, várias empresas, cada uma adota uma estratégia, mas a minha empresa, a empresa que eu trabalho, eles fazem um aporte por ano, com base ali no seu salário, enfim, não sei direito também como que é. Só sei que eu fui atrás disso esse mês para saber quanto tinha, o que que tinha, como que era, enfim, porque eu queria colocar isso aqui para eu poder ter uma ideia do todo, tá? Não é muita coisa, então vocês vão ver que não é um valor relevante aqui, em comparação aos meus aportes. Eu aporto normalmente todo mês 1.500, 2.000, e o que a empresa aporta normalmente anualmente é uma ajuda, tá? Uma vez ao ano. E a gente vai detalhar aqui o que é, mas basicamente, ó, era R$ 201 ali bem no início, quando eu entrei. É porque eu não entrei no início do ano, eu entrei no meio do ano. Então, quando você recebe uma. Você recebe, eu acho, tá, gente? Mas você recebe proporcional ao tempo que você trabalhou no ano, tá? Então, em 2024, eu recebi referente ao que eu trabalhei em 23, que foram 6 meses. E aí, em 2025, eu recebi integral, que era o que eu trabalhei num ano em 2024, entendeu? E aí, ano que vem, eu vou receber proporcional ao que eu trabalhei em 25. Então, é dessa forma, mais ou menos. Mas é uma média aí de uns 300, 400, R$ 500 no ano, não sei. Mas aí eu vou atualizando vocês, vou trazendo aqui, porque eu quero ter isso aqui dentro também, tá? Vamos lá, vou mostrar mais pra frente. E aqui, antes de descer, eu só queria reforçar como que vai ser a minha estratégia para frente, tá? Eu ainda mantenho a mesma visão de ter mais fundos imobiliários aqui, então a minha estratégia é ainda ter 60% de fundos imobiliários, 20% em ação, aqui a gente vê que eu tenho 14% em ação, então a minha ideia para os próximos meses, agora, dezembro, quando eu receber, é aportar em ação e fazer aqui uma redistribuição entre a renda fixa também, tá? Mas é basicamente isso, 60% em fundos imobiliários, 20% em ação, talvez ali 15% na renda fixa e 5% vai ser esse fundozinho aqui que a empresa vai colocando, enfim, trouxe para cá, vai ficar aí. É isso. Essa vai ser a minha redistribuição aqui ao longo dos próximos meses, tá? Até eu mudar a estratégia, mas a priori vai ser isso, tá bom? Esse mês eu trouxe algumas ações aqui para carteira. Lembra que eu só tinha Banco do Brasil, tá? No mês passado a gente só tinha, nos meses passados a gente só tinha Banco do Brasil e eu já estava querendo colocar um portfólio aqui de ação aqui dentro para poder começar a acompanhar, para poder começar a ver como que ia ser a rentabilidade, como que ia ser a questão dos dividendos. Eu também escolhi empresas que pagam dividendo, que são empresas que historicamente pagam dividendos pelo menos 5, 6 vezes no ano.
Então, a minha estratégia de aposentadoria, de INSS, ela continua focada aqui quando eu trago as ações. Normalmente as ações, gente, elas têm uma rentabilidade maior. Então, diferente dos fundos imobiliários, as ações, elas valorizam seu patrimônio numa curva mais exponencial, entendeu? Do que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles tendem a não se valorizar tanto assim. Eles se valorizam, mas eles se valorizam numa velocidade muito menor comparado com as ações. Entendeu? As ações, elas tendem a valorizar seu patrimônio. Então, quem normalmente tem uma visão é, de querer crescer mais seu patrimônio, normalmente investe mais em ação. Eu quero também, não vou mentir, mas a minha estratégia aqui é receber dividendos, tá? Eu quero receber um salário aqui vindo dos meus investimentos. Então, a minha estratégia aqui é outra, tá? E falando em ação, eu trouxe aqui as ações que eu investi esse mês, que eu trouxe para a carteira. A gente já tinha Banco do Brasil. E olha, Banco do Brasil estava negativo, tá? Mês passado. Então aqui ele já está positivo, 13,5. Eu acho que o Banco do Brasil vai começar a se recuperar. Eu vi que eles já fizeram algumas provisões de pagamentos de dividendos. Então eu acho que as pessoas vão começar a comprar de novo. E vai crescer, gente. O Banco do Brasil, eu tenho certeza que, ó, daqui a pouco as ações estão lá em cima de novo, então eu quero continuar investindo no Banco do Brasil. Aí ela ainda tá barata, ó, o preço sobre BVP tá 0,71, tá abaixo de um, então, ou seja, ela tá sendo vendida com um valor abaixo do seu valor patrimonial, então ela tá barata, né? Tá sendo vendida a um valor mais em conta do que de fato ela vale. Então, eu ainda quero aproveitar essa Black Friday. Aqui eu trouxe a Isae, que é uma empresa de energia. Ela já estava no meu radar aí, eu estava entre ela e a CEMIG, que eu também via muita gente comentando, também paga bastante dividendo. A CEMIG talvez eu traga para cá também. Mas a Isae Energia é uma empresa que também está super barata. Ó, o preço sobre VP também está 0,89, ou seja, tá sendo vendida abaixo do que ela vale. Então, ela é uma empresa de energia, então também não tem muita concorrência, não tem tanta. É uma empresa mais segura, né? Empresas de energia tendem a ser mais seguras porque não tem tanto concorrência, enfim. Trouxe ela aí pro meu portfólio também. A Taesa também foi mais uma que eu trouxe. Ela já está sendo vendida a um valor um pouco mais alto do que de fato ela vale. Mas é uma empresa que paga bastante dividendo. É uma empresa de energia também. Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Vamos ver um gráfico. Olha como crescem as ações, gente. Elas crescem, elas têm uma curva exponencial muito maior do que os fundos imobiliários. Então, tendem a valorizar o seu patrimônio mais rápido, sabe? Ó, aqui você vê que, na verdade, esse ano ela teve um salto muito grande, tá? Mas é isso. A Thaís é uma empresa bem legal também. Já estava no meu radar há muito tempo. Também é uma empresa do setor de energia elétrica. Enfim, posso detalhar aí, mas fiquem à vontade para procurar, conhecer um pouquinho mais. É uma empresa que tende a pagar muitos dividendos. Olha como ela paga muitas vezes no ano: janeiro, abril, maio, agosto, novembro, dezembro. Então, pelo menos 6 vezes no ano ela vai pagar dividendo, tá? Então, por isso que eu resolvi trazer ela também aqui para o meu portfólio de empresas. Caixa Seguridade, eu queria trazer uma seguradora aqui também para minha carteira, muito visando segurança. Eu fiquei entre Caixa Seguridade e Banco do Brasil Seguridade. E aí, enfim, pesquisei para lá, pesquisei para cá. Eu vi que a Caixa Seguridade, ela estava com um crescimento legal. Ela também estava barata, apesar do P/VP dela tá 3,60. É um ativo que estava pagando bastante dividendos.
Tá também um valor barato, ó, o valor da cota eu comprei por R$ 15,53, comprei 13 cotas e ela já valorizou aí 4,44%. Tô com uma rentabilidade legal aqui. Também é um ativo que paga bastante dividendo ao longo do ano. E é uma empresa segura também, gente. Aqui eu trouxe empresas só seguras, empresas que têm um potencial de valorização visando o longo prazo, ou seja, daqui a 10 anos, estou com 30, quando eu estiver com 40, eu vou olhar para essa carteira e vou falar, caraca, cara, ó, fiz as escolhas certas, fui ali, ó, um pouquinho de cada, um pouquinho cada mês, e é isso. E o meu objetivo aqui é longo prazo. Então, Caixa Seguridade entrou também e eu pretendo continuar levar ela até, enfim, quando eu puder aqui. Itaúsa também é uma empresa, é um holding, né? Investe em várias coisas ali, principalmente no Itaú. Também paga bastante dividendos, é muito conhecida pelo seu potencial de crescimento também, o seu potencial de valorização. O Itaú em si era um banco que eu queria trazer para minha carteira também. Ó, quando a gente faz uma análise aqui nos últimos 5 anos, a gente vê que ela vem crescendo, passou por vários momentos, né? Aqui, de repente, teve a crise, né, da Covid. Então, quem comprou aqui, gente, ó, comprou a R$ 5, entendeu? E agora tá 12. Então, praticamente dobrou aí seu patrimônio, sabe? Então, é isso. Aqui eu não consigo ver nos últimos 10 anos. Ó, consigo ver nos últimos 10 anos. Ó, ó como valorizou. Passou por várias. Vamos ver aqui, ó. Ó, teve uma queda aqui em 2020. Acredito que muito por conta da Covid mesmo, que as coisas ficaram incertas, o mercado ficou muito incerto. Então, todas as empresas acabaram sofrendo um pouquinho mais, apesar dos bancos terem crescido muito nesse período, né? Ainda assim foi um período difícil para o mundo, né? Incerto para o mundo, então tiveram muitas quedas. Mas é isso, ó. Na teoria e na prática, a gente vê aqui, ó, o quanto cresceu. 2015 ela custava R$ 1 e agora ela custa R$ 12. É isso. E ó, quem tinha R$ 1.000 lá 10 anos atrás, esses R$ 1.000 hoje em dia estaria R$ 6, né? 6.827. Então é isso, cara. Muito, muito legal. E esse é o meu foco, sabe? Quando eu coloco a Itaúsa aqui para dentro dos meus investimentos. Eu trouxe também a Petrobras. Eu pensei muito sobre se eu iria trazer a Petrobras ou não, porque o preço dela tá muito atrelado, na verdade está 100% atrelado ao preço do barril do petróleo, né? Então, a Petrobras ela tem uma volatilidade muito grande, então tem vezes que o valor cai muito, tem vezes que sobe muito. Ano que vem é um ano de eleição, então é uma empresa também brasileira, né? Para falar a verdade, eu nem sei se ela é 100% brasileira, brasileira não, né? Se ela é 100% pública, mas acho que o poder público ainda tem um domínio muito grande sobre ela ali, né? Sobre as decisões e tudo mais. Então, uma mudança de governo pode interferir no crescimento ou não crescimento do valor da cota da Petrobras. Então, acabou que sendo de todas as empresas que eu tenho aqui, é a empresa que eu vejo que tem um maior risco, né? Assim, para minha carteira em relação à volatilidade, né? Mas é uma empresa que também, assim, tem um potencial de crescimento muito grande. Ó, esse ano está em queda, então eu estou aproveitando aqui para comprar mais barato. O preço do BVP está 0,97, então eu estou aproveitando essa promoção, tá? Mas se a gente for olhar a longo prazo, vamos ver. Olha como é que a Petrobras cresceu também. Ó, 2015 também estava R$ 1, né? Hoje está aí R$ 35. Ó, teve uma queda. Então acredito que vai voltar aí aos 35, vai voltar a crescer. Ó, quem investiu R$ 1.000 há 10 anos atrás, esses R$ 1.000 estaria hoje num preço de 13.796. Então teria um ganho muito grande, assim.
apesar de ser uma empresa, como eu disse ali, que tem ainda uma relação muito grande com o governo mesmo, né, que detém muitas decisões, e isso faz com que as coisas fiquem muito incertas, ainda assim eu quis trazer. Acho que é uma empresa que tem um potencial de. É uma das empresas. É a empresa mais valiosa do Brasil. É uma das empresas que tem o maior. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Indicador. Ai, peraí. Ranking. Ó. Maiores empresas com maior valor de mercado. A Petrobras é a segunda maior empresa mais valiosa do Brasil, entendeu? Então, é uma empresa que vale a pena trazer aqui para o portfólio. Como eu disse, o Itaú também está no meu radar aí. Também é uma empresa que paga de bons dividendos ao longo do ano. Banco normalmente reinveste muito seus lucros, né? Não tem muito para onde crescer. Reinveste não, desculpa. Distribui muito os seus lucros, porque não tem muito para onde investir ali o seu dinheiro, não tem muito para onde inovar, diferente de uma empresa que precisa criar coisa nova. Então o banco ele consegue distribuir bem os seus lucros, né? Então normalmente costuma pagar bem dividendos. Ó. E o Itaú também é uma empresa bem legal assim de se ter no portfólio. Quem sabe, né? Não sei. Como eu disse, aqui eu também tenho um objetivo de ter o meu patrimônio. Olha, pago todos os meses praticamente o Itaú. Então, talvez valha a pena trazer aí pro meu. Enfim, tô dando spoiler já nos próximos meses, né? Mas enfim, Petrobras, tá? Fechamos aí. Então, eu basicamente peguei ali R$ 1.000. R$ 1.000. Peguei R$ 1.000 e distribuí aqui nessas principais empresas. E agora eu já vou dando uma olhada. Desde que eu comprei bem no início do mês de novembro. A gente já tem uma rentabilidade de 11%. Então eu já tive ali um retorno bem legal em relação a essas ações, né? A gente vê que a rentabilidade é até maior do que os fundos. Os fundos, como eu disse, eles têm um potencial de valorização um pouco mais lento comparado com as ações. Em compensação, eles me pagam todos os meses. Então, por isso, sendo bem repetitivo aqui, os meus investimentos são mais altos em fundos imobiliários. Bom, dos fundos que eu já tinha, né, eu acabei reinvestindo em muitos fundos que eu já tinha. O que eu trouxe de novidade foi o KNRI 11, que eu já estou com uma rentabilidade de 2%. Ele também estava barato. É um fundo imobiliário da Quineia, que também é uma empresa muito boa ali que gere esse fundo. Então, tem uma boa liquidez diária. Enfim, gente, eu estou atrás de ativos para. Eu não consigo ver nos últimos 10 anos. Mas é isso, eu estou atrás de fundos e de investimentos que sejam um pouco mais seguros, uma paga R$ 1 por mês. Esse foi o último mês, né? O valor dele é R$ 149,74, o valor de uma cota. E aqui, quantas cotas eu comprei? Eu comprei 7 cotas dele. Então, é isso. E eu já queria trazer um Fiagro, que eu acho que eu tinha comentado no último mês. Então, eu trouxe aqui o SNAG 11, comprei 100 cotas, é um fundo base 10. Ele também estava mais barato, 0,98. E comprei o Rura 11. Rura 11 também, comprei 122 cotas. É, e ele estava valendo R$ 8,12, né? Então, também estava relativamente barato. Aproveitei essa oportunidade. Ele continua barato. O preço sobre VP dele 0,81. Então, acabei trazendo ele também aí pro meu portfólio de fundos imobiliários, tá? Eu não me lembro mais o que que eu comprei a mais. Deixa eu ver aqui lançamentos. Acho que é melhor dar uma olhadinha aqui, só pra gente ter certeza. Ó, KNRI, SNAG 11,
VGHF11, eu comprei mais quatro cotas, porque também estava um valor ali abaixo, né? Ele estava dentro dos meus fundos, ele é o que estava com uma desvalorização. Comprei aqui também o Rura 11, 122 cotas, como eu disse. Aí os outros aportes foram em outubro, né? Mas os de novembro foram esses aqui. E as ações, né? Como eu disse. Vamos voltar aqui. Ó, quando a gente vê os fundos imobiliários, todos estão com uma rentabilidade positiva. Só o VGHF11 que está com uma rentabilidade negativa, então ele está desvalorizando dentro do preço que eu comprei, né? Eu comprei ali cada cota a R$ 7,61 e hoje a cota dele está valendo R$ 7,08. Então ele teve aí uma desvalorização aí de 6,98%. R$ 72. É uma oportunidade, ele continua barato, 0,83, 0,83 o PSOBVP. Então, eu acho que ainda está valendo muito a pena comprar. Eu vou precisar dar uma olhadinha. Ele ainda não está no momento que eu esteja preocupado, tá? Sobre o que que aconteceu, por que que ele... Mas é uma das empresas aqui que eu preciso dar uma olhada. Já vi algumas pessoas falando sobre. É, E basicamente ele começou a pagar menos do que ele pagava. E isso faz com que, de fato, as pessoas vendam ele. Deixa eu ver aqui. A gente consegue ver aqui embaixo, só passando rapidinho, tá? Ó, tá vendo? Aqui a gente está em dividendos. Ó, ele pagava 10 centavos lá em junho, depois caiu para. Ele pagava um centavo, passou a 0,09, 09, aí que hora passou para 0,07, 0,07, entendeu? E aí isso faz com que as pessoas queiram vender ele, e aí ele vai perdendo valor de mercado, tá? E aí o que eu disse, eu acho que é o momento de realmente sentar, dar uma olhadinha, ver o que que aconteceu. Será que ele teve alguma vacância? Será que ele entregou algum prédio? Será que ele vendeu alguma coisa? Realmente de fato, sentar ali e tentar entender aqui o que que pode ter acontecido com esse fundo para que ele tenha tido uma desvalorização relativa, mas, como eu disse, desvalorização às vezes é uma oportunidade para você comprar também, né? É uma oportunidade da gente comprar. O valor cai, a gente compra. Quando cresce, quando aumenta, a gente dá uma segurada e tal. Ele tá barato e ele tá desvalorizando ainda. Eu vou poder melhorar o meu ticket médio, então é isso. Talvez eu continue investindo nele nos próximos meses. Aqui os fundos de investimento, como eu disse, que é aquele fundo que a empresa paga, né, para os funcionários. Eu tenho aí R$ 665 nesse fundo. Opa, nesse fundo, talvez no início do próximo ano a gente já tenha uma mudança aqui. Não sei exatamente quando a empresa deposita para gente, mas acredito que bem no início, nos primeiros meses do ano, a gente já consiga ter uma ideia de quanto a gente tem aqui em relação a esse fundo, que é uma parceria entre a empresa normalmente e o banco, enfim, é isso. Mas R$ 665 foi o que eu coloquei ali que a gente viu aqui de novo, né? Dos anos para trás. E aqui em renda fixa, a gente mantém basicamente a mesma coisa. Eu tenho 2,6 aqui, que estão separados basicamente aqui entre as minhas caixinhas do Nubank, né? Uma de 104% do CDI, uma de 115%, e eu tenho uma de 120% do CDI aqui, que é a caixinha Turbo no céu. Que aqui eu acho que eu não tive nenhuma grande mudança, tá? E aqui a gente fecha um resumo geral de como que tá a minha carteira, o que que eu fiz esse mês. Eu acho que esse vídeo tá meio longo, então não sei se vale a pena eu abrir em outro vídeo. Como esse vídeo realmente, como eu tive muitas mudanças esse mês, entrando com ação, entrando com. Eu acho que vai ficar meio longo, tá? Então eu vou cortar esse vídeo aqui nos resumos e vou trazer um outro vídeo para a gente falar sobre proventos, rentabilidade, fazer outras análises.
Eu acho que a gente pode fazer desse jeito, tá bom? Gente, obrigado para quem tá aqui, para quem assistiu. Tô muito feliz de ter conseguido aí chegar nesse, de conseguir superar a meta ali mesmo dos 10 mil. Achei muito legal. E essa foi só a primeira meta que eu quero atingir muitas outras metas, então é isso. E eu espero documentar tudo aqui para que eu possa olhar para trás e ver, caraca, realmente, ó. Ali eu pensei, eu tinha uma estratégia, agora eu mudei, eu estudei tal coisa, eu vi tal coisa. E, gente, aqui não é uma recomendação, tá? Aqui eu não tô recomendando nada pra ninguém, tá? Aqui é para cada um aqui olhar, se inspirar, tomar suas próprias decisões, olhar seus ativos, seus investimentos, enfim, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, e é isso. Tchau.